Olá, boa noite. Está começando mais um programa da Primeira Igreja Batista da Convenção em Juazeiro do Norte, programa onde nós estamos ao ar todas as quartas-feiras com o Ministério Livres para Servir. É um programa da Primeira Igreja Batista da Convenção em Juazeiro do Norte, situada na Avenida Castelo Branco, 1847, no bairro Limoeiro, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil. E é com muita alegria que nós estamos aqui com mais uma semana, depois de uma semana, né? Já estamos aí na metade da semana praticamente, e nós queremos agradecer a Deus pela sua vida, agradecer porque sabemos que Deus tem uma palavra para o nosso coração, e nessa noite nós estaremos também compartilhando a palavra do Senhor. Você também pode mandar a sua mensagem, vamos estar também atendendo, né, compartilhando esse momento todo especial, começando o programa agora, e vamos até às 22 horas. Eu sou Moisés José e estarei com vocês até às 22 horas. Então, que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Então, nós queremos orar nesse momento, pedindo a Deus a direção para as nossas vidas, né? Vamos orar, vamos buscar a Deus, que nessa noite você possa estar sempre com o coração quebrantado, né? Coração disposto a ouvir o que Deus tem a falar com você. Deus tem uma palavra, com certeza Ele quer falar ao seu coração. Basta você abrir o coração, basta você buscar a direção de Deus para a sua vida. Então, vamos orar nesse momento para o louvor da glória do Senhor. Amado Deus, eterno Pai, nós queremos nesse momento agradecer ao Senhor por mais uma semana que o Senhor está nos concedendo, já estamos na quarta-feira, e nessa noite o Senhor tem toda a liberdade de falar aos nossos corações. Agradecemos ao Senhor pela tua presença, agradecemos a Deus por cada ouvinte que nesse momento está sintonizado, ó Deus, acompanhando o nosso programa Força para Viver, do Ministério Livres para Servir, a Primeira Igreja Batista da Convenção em Juazeiro do Norte. Muito obrigado, ó Deus, pelo teu amor, muito obrigado pela tua fidelidade, e que a cada dia o Senhor esteja na direção de todas as coisas. Obrigado, ó Deus, pelo teu imenso amor. Obrigado pela salvação que temos em Cristo Jesus, porque somente o Senhor Deus pode, ó Deus, falar aos nossos corações, e só o Senhor mesmo pode direcionar todas as coisas para as nossas vidas. Que o Senhor conceda uma noite na tua paz e que a tua palavra, Senhor, possa estar falando ao nosso coração. E que pedimos ao Senhor que nos ajude, que o Senhor esteja na direção de todas as coisas, pois assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom estar aqui com vocês. Nós não teremos hoje a participação da nossa irmã Elane, né? Mas eu vou estar com vocês até às 22 horas. Queremos aí desde já agradecer ao nosso querido irmão José Alves pela participação. Boa noite, graça e paz. Boa noite, meu irmão. Obrigado aí pela sua companhia. Muito obrigado pelo teu carinho, pela a sua presença aí, estar sempre sintonizado no nosso programa. Muito obrigado. Queremos também agradecer aí o Regilane, meu amado irmão. Obrigado, irmão, pelo carinho, né? Boa noite, meu irmão. Obrigado, que Deus abençoe a sua vida e que Deus esteja na direção de todas as coisas. Nós louvamos a Deus, porque Deus, ele tem sido o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E louvamos a Deus pela sua presença, né? Então, a sua presença é muito importante, e que Deus esteja na direção de todas as coisas. Muito obrigado, e pedimos que você esteja nesse momento sintonizado no nosso programa, e nós vamos estar hoje tirando algumas lições preciosas da palavra de Deus. Hoje, o texto que nós vamos estar trabalhando vai ser um texto bastante conhecido, creio eu que você já conhece, creio eu que você já ouviu falar sobre
o general Naamã, né? No segundo livro de Reis, capítulo 5, né? Nós vamos estar hoje meditando, tirando algumas lições muito preciosas, porque nós sabemos que quando Deus deseja falar ao nosso coração, Deus deseja que aconteça algo muito importante na nossa vida. E essa mudança que deve ser feita é exatamente o coração quebrantado. Porque muitas vezes Deus não vai falar com você da maneira como você se encontra com o seu coração fechado, com o seu coração amargurado. Muitas vezes muitas vezes nós impedimos de ouvir Deus falar. E é por isso que nós queremos, nessa noite, você possa estar exatamente ouvindo o que Deus tem a dizer. Então, é muito importante que você ouça a palavra, que a palavra de Deus possa encontrar realmente na sua vida algo que você necessita, que Deus tem como suprir a sua maior necessidade. Então, a palavra de Deus, ela é o nosso escape. A palavra de Deus é a nossa âncora. A palavra de Deus é o nosso socorro. A palavra de Deus é a nossa resposta, né? É a nossa resposta para que nós possamos juntos fazermos algo assim para que Deus esteja na direção de todas as coisas. Então queremos que você reflita nesse dia, para que em nome de Jesus o Senhor seja glorificado na tua vida, para que no nome de Jesus o teu auxílio seja realmente, você possa encontrar algo que você necessita, que é Deus, porque Deus é a razão da existência, realmente Deus é a força para você viver. Então, na história de hoje, nós vamos analisar isso, vamos analisar alguns pontos principais do texto de Naamã que Deus trabalhou para quebrantá-lo, para poder trabalhar na vida de Naamã. Queremos aí agradecer também, temos aí o Galber Rodrigues, né? Amém, glória a Deus, está conosco, nossa querida irmã Eliane Lima, né? Boa noite, meu irmão, amém, irmã, que Deus abençoe, obrigado pela sua sintonia. E vocês podem aí mandando aí o seu link, pode mandar aí sua mensagem, nós vamos estar lendo aqui e compartilhando esse momento todo especial. Queremos agradecer a Deus exatamente pela sua vida. Queremos agradecer a Deus para que Deus esteja direcionando sempre você a fazer a vontade do Senhor. Então, louvado seja o nome de Deus pela sua vida e queremos que nesta noite Deus tenha toda a liberdade de falar ao seu coração. Então, vamos analisando hoje que é quarta-feira, né? Quarta-feira, nós ainda estivemos no nosso culto de oração da Primeira Igreja Batista da Convenção. Nós temos o programa Força para Viver de segunda a sexta. Então, todo dia, de segunda a sexta, nós temos um ministério que está à frente do programa, trazendo a palavra do Senhor para os nossos corações também. E no domingo, nós temos a nossa escola bíblica, dominical a partir das 9 horas. No sábado, às 19h30, temos também a juventude, com a sua programação online. E no domingo, à noite, às 18 horas, nós temos já o nosso culto de louvor, adoração e proclamação da palavra do Senhor. E você é o nosso convidado para participar, acompanhando aí toda a programação da Primeira Igreja Batista da Convenção em Juazeiro do Norte. Então, nós queremos refletir junto com você. Eu quero que você abra a palavra de Deus no segundo livro de Reis, capítulo 5. Abra a palavra de Deus e vamos meditar exatamente nesse texto, que esse texto ele é muito rico, onde ele traz muitas lições preciosas para a nossa vida. E eu gostaria muito que você estivesse realmente acompanhando esse texto, analisando comigo,
eu creio que Deus tem algo a falar ao nosso coração. E eu quero convidar você a ler junto comigo esse texto, 2 Reis, capítulo 5, e vamos ler o texto e tirar algumas lições preciosas para a nossa vida. Então, diz assim a palavra do Senhor: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. No versículo 2 diz: saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou no serviço da mulher de Naamã. Então, nesse momento, o versículo 3 vai dizer: disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem, que é da terra de Israel. Então, respondeu o rei da Síria: vai, enviarei uma carta ao rei de Israel, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes vestivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para que eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então, Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Vamos ler somente até aqui. Então, queremos refletir junto com você sobre esse texto muito importante para que você possa refletir junto comigo. Vamos entender algo impressionante aqui sobre esse texto. Então, observe bem que esse homem, esse general chamado Naamã, né, o texto diz que ele era um homem diante do seu senhor, o rei da Síria, né? Ele era um homem que tinha conceitos, ele tinha prestígio, ele era uma pessoa que já tinha dado muita vitória ao rei da Síria, era considerado um herói de guerra diante do seu povo, mas o texto traz algo muito triste deste homem. É impressionante que o texto começa trazendo as qualidades que aquele homem possuía. E depois que conta todas as qualidades, no final de tudo, vem dizer que este homem era leproso. E ser leproso naquela época, no Velho Testamento, era como fosse uma sentença de morte. Uma pessoa leprosa, ela vivia longe da sociedade, ela não podia
estar convivendo com outras pessoas, porque a lepra naquela época era uma doença em que era tido como uma condenação a quem tinha, e também ela simbolizava, em muitas coisas na palavra de Deus, o Velho Testamento, ela simbolizava também a condenação que o pecado traz na vida das pessoas. Mas este homem, ele, por ser herói de guerra, conta-se o texto que ele venceu muitas guerras para o rei da Síria, porém, em uma dessas guerras, ele guerreou contra o povo de Israel. E durante essa guerra, ele trouxe uma menina, né? Uma menina como escrava. Essa menina, que o texto não traz o nome, só diz que era uma menina, né? E ela foi levada como escrava exatamente para a casa de Naamã. Naamã, no momento que ele a tomou, né? Ele levou para a sua casa para servi-lo. E nessa história toda, aquele homem, com certeza, ele vivia angustiado, ele vivia preocupado, ele vivia sem esperança, sem expectativa nenhuma. Tinha tudo do bom e do melhor. Tinha dinheiro, tinha poder, tinha fama, tinha prestígio, mas estava condenado à morte. Era um homem leproso. E esta menina, vendo a angústia do coração do Naamã, do seu senhor, né, que a tomara para ser escrava, essa menina, ela nos ensina também muita coisa. Então, diante desse episódio, nós podemos destacar algo muito interessante sobre a história de Naamã. Quem era Naamã? Então, o texto já começa a relatar sobre as suas qualidades e mostra a sua vida angustiada por causa da lepra. Agora, observe bem, Naamã agora, com certeza, Naamã, ele por ser um homem de posses, havia gastado também tudo que podia para ser curado. E o seu dinheiro, sua fama, seu poder, seu prestígio não serviu de nada. E agora ele ouve aquela menina. E eu fico imaginando, um homem como... Você vai entender que o coração de Naamã era um homem muito orgulhoso. No texto, os versículos sequentes, ele vai nos dar esses relatos, né, analisando o coração de Naamã. E a primeira coisa que Deus começa a quebrar o coração dele é exatamente usando esta escrava, esta menina. Uma menina que foi tomada como escrava, que tinha todo o direito e disse uma pessoa angustiada, e não era. Para você ver como as coisas são totalmente diferentes das pessoas que realmente conhecem a Deus. Aquela menina ela tinha todas as razões do mundo para ser uma pessoa revoltada e não desejar nada de bom para Naamã, porque, todavia, o Naamã foi responsável de tirá-la, ela no meio da sua família, de trazê-la cativo, de tê-la como escrava. Ela tinha todo o direito. Será se você estivesse no lugar desta menina, você desejaria algo de bom para um general, como uma pessoa como Naamã? Será que você contribuiria com essa pessoa que tirou você no meio da sua família? Com certeza essa criança pode ter perdido até seus pais na guerra, porque guerra, quando a gente fala sobre guerra, realmente acontece tudo de ruim. Mas essa menina, ela devolve para Naamã algo que ele não tinha: fé. Observe bem, ela devolve fé. E fé não era uma fé
depositada em qualquer pessoa ou nos deuses lá da Síria, onde Naamã morava. Mas essa menina, ela não deseja o mal para ele. Ao contrário, ela se preocupa com ele. E Deus usa aquela menina ali, na casa dele, para poder dizer para ele: olha, se o meu Senhor soubesse do profeta que tem lá em Israel, se ele procurasse o profeta, ele ficaria curado. Essa menina cria que o profeta que estava lá em Jerusalém era um homem de Deus, que poderia resolver a solução do Naamã. E Naamã agora, Deus usa aquela menina e começa agora a mostrar para Naamã que ele é o Deus que age bem próximo e usa pessoas que você nunca imaginava que poderia contribuir para a sua vida. Já pensou? Naamã vê na menina uma escrava, algo que poderia mudar a sua vida. Deus pode usar alguém aí tão perto de você, na sua família, no meio onde você trabalha. Deus, Ele pode falar com você através de uma dessas pessoas, quando Deus quebranta o coração. E Naamã agora precisava ouvir a voz de uma escrava, de uma menina. Outra coisa, quando Naamã começa a saber sobre esse profeta que está em Jerusalém, o Naamã procura o rei da Síria. Naamã era o general, e por ser o general, entendeu? Esse rei estava acima de Naamã. E ele procurou, porque Naamã tinha acesso livre ao rei, porque era um general, era um homem que guerreava as guerras daquele rei, e ele foi procurar realmente uma ajuda, algo assim, uma ajuda do rei para que pudesse facilitar até mesmo ele conseguir falar com o profeta. Interessante que ele procura aquele imediatamente quando fica sabendo daquela história, que existe um profeta em Jerusalém, automaticamente o rei diz: não, meu querido, é agora. E faz uma carta e diga: leve para o rei de Israel e diga a ele que eu mandei ele curar você. Naamã vai até Jerusalém. A Bíblia diz, o texto está dizendo que ele levou prata, levou ouro, levou roupas, caríssimas, um tesouro. Levou um tesouro para poder impressionar. Levou também carros, cavalos. Ele foi com uma comitiva de soldados, como se fosse uma guerra. Mas ele, para chegar lá bem representado diante do rei de Israel. E quando ele chega lá, que ele entrega a carta para o rei de Israel, é interessante que levou também ao rei de Israel a carta que dizia, o teor da carta era exatamente isto: o rei da Síria dizendo para o rei de Israel: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Mas interessante, né? Porque se você for analisar, a menina disse que era um profeta em Jerusalém. E Naamã procurou a ajuda do rei da Síria, e o rei da Síria deu uma carta de representação. E ele procurou o rei de Israel. E naquele momento que o rei de Israel, quando lê a carta, ele disse: porventura, eu estou no lugar de Deus para dar a vida ou tirá-la? Como é que você acha que eu vou curar um homem leproso? Aí o rei de Israel ficou logo preocupado assim: isso aí deve ser um plano para que o rei da Síria queira guerrear contra mim.
Porque quem sou eu para curar um homem leproso? Observe bem, Naamã. Primeiro Deus usa a menina para falar com ele. E agora Naamã vai procurar Deus lá no castelo, lá no palácio. Deus não estava ali. Deus não estava naquele lugar. A menina tinha dito que em Jerusalém havia um homem de Deus que era o profeta Eliseu. E por esse motivo, Naamã, no lugar de procurar onde estava o profeta, foi procurar o rei, né? Achando que um homem de Deus como o profeta era um homem que estava em locais esplêndidos, né? De riquezas, de tantas regalias. Você não vai encontrar homens de Deus com patamar dessa altura. Porque homens de Deus são homens simples. Porque quem deve estar acima do homem de Deus é o próprio Deus. E nesse momento, quando o rei rasga as vestimentas, que era como um momento ali de tristeza, de angústia também, com medo, porque achava que o rei da Síria estava procurando um pretexto de querer guerrear contra ele, a notícia corre em todo o reino que o rei de Israel havia rasgado as vestes por causa da chegada do general Naamã e por causa dessa carta do rei da Síria. E a notícia corre e chega aos ouvidos do profeta Eliseu. E agora, observe junto comigo, no versículo 8, nós estamos meditando no segundo livro de Reis, capítulo 5. Agora o versículo 8 diz assim: ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Então Eliseu disse: olha, não era para você rasgar as suas vestes. Mande ele até mim. Ele vai saber que existe o único Deus em Israel. Então, Naamã, naquele momento que ficou sabendo que ele seria recebido pelo homem de Deus, preparou sua comitiva novamente e foi em direção ao encontro do homem de Deus. E observe bem que nesse momento, quando ele chega lá no local onde estava o homem de Deus, veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então, naquele momento que ele para, com certeza ali chamava muita atenção, porque o Naamã, ele fazia questão de ser anunciado a sua chegada. Ele fazia questão de quando chegar num lugar, ele queria que todo mundo soubesse que ali era o general Naamã. Então, observe que o coração de Naamã, num momento como este, que ele estava atrás de uma cura, de um milagre para a sua vida, este homem ainda, ele anda mostrando para todo mundo quem ele é. A fama, o poder, o prestígio. Mas é interessante que quando ele chega à porta do homem de Deus, o profeta Eliseu não vai recebê-lo. Não vai recebê-lo. Mais uma vez agora Deus mostrando a Naamã como ele deveria como ele deveria agir, como ele deveria se proceder. E nesse momento, somente uma coisa o profeta Eliseu manda dizer para ele:
Ele não vai ao encontro do Naamã e manda só um recado, manda só uma mensagem. Diga ao Naamã que vá ao rio Jordão e se banhe lá 7, mergulhe 7 vezes. Agora você vai ver novamente, quando o Naamã recebe essa notícia, você vai ver novamente o coração de Naamã como ainda está, ainda endurecido. No versículo 11, Naamã, ele vai responder, diz assim, Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo, olha aí, no momento quando ele recebe a notícia, para começar, ele não foi nem recebido pelo profeta. E agora ele recebe uma notícia que tem que se banhar 7 vezes no Rio Jordão. E aí ele ficou tão indignado, é como se fosse uma afronta para ele, de não ter sido recebido. É como se ele dissesse assim, imagine agora Naamã naquela situação, ele falando assim, quem ele pensa que é? Quem ele pensa que eu sou? Né? Ele acha que eu sou qualquer pessoa? Que profeta é esse que não vem nem me receber? Mas observe bem o que estava na cabeça de Naamã, no versículo 11. Naamã vai dizer assim, pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Olhe bem comigo. Naamã, ele já foi pensando como as coisas deveriam acontecer. Naamã já vai ao encontro do homem de Deus com essa intenção. Né? É como fosse uma prática religiosa. Né? Como ele diz assim, pensava eu que ele sairia a ter comigo, pôr-se em pé, invocaria, fazia todo aquele rito. Você observa que nas letras e na palavra de Naamã, é como ele esperasse um ritual que chamasse a atenção e que naquele momento o profeta fosse invocar o nome de Deus, ia tocar no ferimento dele, na lepra, ia invocar e ele ia ser curado. Era isso que estava na mente de Naamã. Então, é impressionante como as pessoas, elas querem um Deus que seja conforme o seu desejo. Elas querem um Deus que seja manipulado, que Deus faça do jeito que elas querem, como se Deus fosse um boneco, como se Deus fosse agir da maneira que a pessoa desejava ou desejasse. Deus não é isso. Se Naamã tinha na sua mente, na sua concepção, que a sua cura iria acontecer um ritual do jeito que ele imaginava, mais uma vez Deus mostra para Naamã que as coisas não são como ele planeja, como ele queria, como ele desejava. Observe bem. Primeiro, Deus trabalha no seu coração. Ele vai ter que ouvir uma escrava. Segundo, ele não procura diretamente o homem de Deus em Jerusalém. Vai procurar dentro de um castelo, achando que o homem morava lá. E não morava. Depois, nessa situação, ele leva riquezas para pagar a sua cura. E agora ele achava que o homem de Deus iria agir de uma maneira, de um ritual, da maneira como ele tinha na mente que ia acontecer. Deus não é
como você pensa. E nesse momento, ele sai irado, zangado. E nessa situação, mais uma vez, Deus agindo na vida daquele homem, quebrantando seu coração, seu orgulho, Deus transformando Naamã como sendo um homem com coração humilde. Era isso que Deus queria, que Naamã não fosse curado somente de uma enfermidade, de uma lepra. O desejo do coração de Deus era que Naamã fosse curado do seu orgulho, do seu pecado. Era isso que Deus queria. E é isso que Deus quer fazer na tua vida. Às vezes, você quer uma coisa para a tua vida e tu só pensa nisto, enquanto Deus está preocupado com algo muito mais importante, que é quebrantar o seu coração. É torná-la ou torná-lo uma pessoa humilde, sensível, de acordo com aquela menina que morava na casa de Naamã. Deus desejava para a vida de Naamã algo muito mais do que ele estava preocupado. Porque se as coisas acontecessem do jeito que Naamã estava pensando que o profeta ia fazer, Naamã sairia dali do mesmo jeito. Mesmo ele sendo curado, como ele imaginava que ia acontecer, daquele jeito que ele achava que o profeta ia fazer, mas Naamã sairia dali com o mesmo pecado do orgulho, com o mesmo pecado de poder, achar que era um homem que tinha suas influências, né? Era amigo do rei, achava que pelo fato de ter condições, riqueza, fama, poder, tudo isto, ele achava que por ter tudo isto, por ter todas essas coisas, ele achava que poderia até mesmo driblar Deus para fazer a sua vontade. Deus não age assim. Ele resolve querer ir embora. Mais uma vez, os seus oficiais, as pessoas que estão abaixo de Naamã, né? Os seus servos, chega para ele e diz assim: meu pai, me responda uma coisa. Se porventura o profeta mandasse o senhor fazer uma coisa muito difícil, o senhor não faria para ser curado? Imagine se banhar 7 vezes no Rio Jordão. Ou seja, custa obedecer o profeta. Quando a gente escuta esse conselho, né, que está escrito aqui, os seus oficiais falaram para ele. Quando a gente escuta esse conselho, é exatamente aquilo, quando muitas vezes você precisa tomar uma decisão. É importante que você ouça muito as pessoas. Ouça as pessoas que estão perto de você. Elas estão olhando, muitas vezes, aquilo que você não consegue enxergar. E é importante que você compreenda que, nesse momento, quando há alguma opinião, alguma sugestão, algum conselho, não recuse. Naamã, nesse momento, ele parou. E é como ele achava assim: já que estou aqui mesmo, vou fazer. Quantas vezes, por causa de um conselho que você não ouviu, você tomou uma decisão errada? Quantas vezes? Quantas vezes, às vezes sua esposa fala,
o seu marido fala, o seu filho fala, os seus pais falam e você deixou de ouvir. Um amigo falou para você, deu um conselho bom para você e você não quis ouvir. E depois que quando você tomou a decisão errada, você disse assim: ah, se eu tivesse dado ouvido. Aprenda que esses oficiais de Naamã se preocupou com ele. E Deus, mais uma vez, apresenta a sua misericórdia para aquele homem chamado Naamã. Então, o texto diz que ele desceu ao Rio Jordão e mergulhou 7 vezes. Então, ele foi para o Rio Jordão. E é impressionante que quando o profeta mandou ele para se banhar no Rio Jordão, ele ainda zombou, ele ainda dizia assim: não existe outros locais melhores do que o Rio Jordão para se banhar. Por que eu deveria me banhar nesse rio? Se for analisar bem, parece que o Rio Jordão, naquela ocasião, não estava muito boa de vista. Mas era ali que Deus queria quebrantar o coração daquele general. Ele se banha, mergulha 7 vezes. E na 7ª vez, a Bíblia diz, no versículo 14, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Olha aí, no Rio Jordão. Foi no rio que o general teve um encontro com Deus. Imagine que cada mergulho que Naamã dava era algo Deus fazendo de dentro para fora dele. Dá o primeiro mergulho e nada. A pele ainda está leprosa. Dá o segundo mergulho e nada. Você pode até imaginar, mas por que 7 vezes? Somente um mergulho, ele não ficaria curado? Mas eu quero te dizer uma coisa. Deus quis 7. Porque através dos 7 mergulhos, não somente o corpo, a pele de Naamã ficou limpo, mas o coração dele. Ele precisou mergulhar 7 vezes, porque através desse tempo, desse mergulho, 7 vezes, era suficiente para aquele coração amolecer, se quebrantar diante das águas daquele rio chamado Jordão. E é interessante que quando a gente ouve falar nesse rio Jordão, a gente vê muitas experiências passadas pelo povo de Israel. Nós lembramos, por exemplo, no próprio Rio Jordão, nós lembramos quando Josué passou a pé enxuto no Rio Jordão. Nós tivemos a história do Mar Vermelho com Moisés. Temos a história de Josué no Rio Jordão. Deus abre o Rio Jordão. Nós temos também a história, né, do próprio Rio Jordão, quando João Batista iniciou o ministério, e era no Rio Jordão que ele pregava sobre arrependimento contra o pecado, e as pessoas que se arrependiam dos seus pecados eram batizadas no Rio Jordão. E naquele momento, no ministério, da vida ministerial de João Batista, vem Jesus Cristo. Com 30 anos de idade, para iniciar o seu ministério, ele foi ao Rio Jordão, onde João pregava,
para ser batizado. Essa história do Rio Jordão o batismo era algo para que pudesse limpar as pessoas, de perdoá-la, limpar do pecado pela forma do batismo. Naamã se tornou como uma criança, a pele dele. E quando nós aceitamos Jesus como Salvador, a Bíblia diz que nós devemos se tornar como criança. Como aquela menina que morava na casa de Naamã. Um coração humilde, quebrantado. Um coração, cada dia, grato por esse Deus tremendo, maravilhoso. E agora, o Naamã que sai desse rio, não era somente um homem curado de uma lepra, era um homem curado, restaurado do seu pecado, do seu orgulho, da sua fama. Tudo isso não significava mais nada para Naamã, porque foi ali naquele momento que Naamã teve um encontro com Deus, com o Criador dos céus e da terra. Ele volta para o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante do homem de Deus e ele diz essas palavras. Olha agora a diferença do Naamã. Ele diz: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Está vendo? Agora reconheço que esse Deus de Israel, ele não somente curou da minha lepra, é como Naamã estivesse falando, mas ele curou o meu coração, ele curou o meu pecado, ele perdoou o meu pecado. E nesse episódio, quando ele relata isto ao profeta Eliseu, ele tenta agradar, dar ainda os presentes que ele tinha trazido para o homem de Deus. Naamã, ele fala, insiste em dar, e o profeta diz, não quero. Você pode levar de volta toda essa riqueza que você trouxe. Sabe por que o profeta Eliseu falou isto? Porque nem toda a riqueza que Naamã tinha, ou qualquer riqueza do mundo, pagaria a salvação de Naamã. Porque Deus, a salvação que Ele oferece para você que está me assistindo, é de graça. Ele mandou o seu filho para pagar o preço. Para mim não custou nada, mas para Deus custou a morte do filho, na cruz do Calvário. Lembre-se disto. A salvação é pela graça. É você crer o que Cristo fez por você. É você se quebrantar diante desse Deus. E dizer como Naamã disse, agora eu reconheço que não há outro Deus que pode me salvar, que pode me curar, que pode me libertar. Se você colocar a sua fé nesse Deus, se você confiar nele de todo o seu coração, a salvação está à sua disposição. Porque a Bíblia diz que a salvação é pela graça de Deus, para todo aquele que nele crê.
creia e receba de graça o perdão dos seus pecados. Receba de graça o amor de Deus. Receba de graça e peça para Ele quebrantar o seu coração. Tirar esse orgulho. Peça para Deus: Senhor, trabalha na minha vida. Tenha misericórdia de mim. Sou pecador. Eu preciso de Ti. Eu preciso da Tua salvação. É isso que Deus quis e fez na vida daquele homem, quebrantando desde a sua casa até o encontro com Deus naquelas águas. E no final, no versículo 19 do capítulo 5, 2 Reis, nós estamos meditando, Eliseu diz a ele: vai em paz, volta para a tua casa, volta para a tua cidade. E com certeza aquele homem, aquele general, voltou diferente. E para contar a sua experiência e o seu testemunho do que o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, tinha feito na sua vida. E é isso que Deus deseja de nós. Quando uma vez que Deus faz a obra na minha vida, na tua vida, o desejo que Deus deseja é que você compartilhe com os seus o que Deus fez. Seja uma testemunha de Cristo, aonde você for. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar e vamos agradecer a Deus pela sua palavra. Queremos agradecer por você que está aí conosco, sintonizado, diante de pessoas muito importantes. Deus usa uma cativa ou escrava para manifestar, a esperança no coração de um general. É isso mesmo, querido. Deus age da onde o homem não sabe, o homem reconhece. Deus usa as coisas que não são para fazer aquelas que realmente, confundi-las aquelas que são. Então, Deus é simples e Deus é o Todo-Poderoso. Simone Silva, glória a Deus, amém, minha irmã, que Deus abençoe. E aí, Noranei, a paz do Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus tão atualizada e sempre nos traz uma verdade para nossas vidas. Exatamente, Noranei. É maravilhoso quando nós conhecemos a palavra do Senhor. Então, e com certeza, Deus deseja fazer a mesma coisa, quebrantar os corações para essa época também, principalmente nesse tempo, nessa nação, nesse povo, que é o nosso povo, que é a nossa gente. Que Deus abençoe. Obrigado também, Vilani Souza. Amém, glória a Deus, Vilani. Obrigado pela sua participação também, querida. Obrigado também, obrigado a todos que estão conosco aí, sintonizado. Uma volta pura, restaurando pelo poder de Deus. Foi isso que o Senhor Jesus fez com nós, nos purificou e nos limpou. Estou da lepra, estava no coração, exatamente. Então, Jesus nos purifica de todo o pecado, E glória a Deus por isso. Então, vamos orar nesse momento, agradecer a Deus pela sua palavra. Vamos orar comigo. Obrigado, Senhor, porque nós podemos meditar na tua palavra, podemos compreendê-la através do poder do teu Espírito Santo, aquilo que o Senhor deseja fazer na nossa vida e na vida dos nossos ouvintes. Que cada um possa estar, ó Deus, refletindo como está a sua vida diante do Senhor. E que o Senhor venha quebrantar todos os corações. Age e faz, Senhor, segundo a tua vontade. O importante, ó Deus, é que o homem reconheça, como Naamã reconheceu, que só tu és Deus, o único digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que Deus,
Ó Pai, fala sempre aos nossos corações. Te agradecemos, abençoe, nos conceda um restante de semana na tua presença e abençoe cada ouvinte, cada pessoa que está sintonizado. Nós louvamos o teu nome e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Ok, obrigado. Obrigado você que esteve conosco. Aí peço os irmãos lá de Brejo Santo. Muito obrigado. Que Deus continue abençoando cada um de vocês. Muito obrigado, os amados irmãos. O pessoal também de Baixio do Canto, estamos em Lavras da Mangabeira. Queremos agradecer por vocês conosco nessa noite. O programa está chegando ao fim. Nós queremos agradecer. Esse foi o programa da Primeira Igreja Batista da Convenção em Juazeiro do Norte, situada na Avenida Castelo Branco, 1847, no bairro Limoeiro, Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil. Ficou com vocês, Moisés José, e se Deus quiser estaremos de volta na próxima quarta-feira, mas amanhã nós temos o programa Força para Viver com outros irmãos dos ministérios da nossa igreja. O programa vai de segunda a sexta, das 21 até as 22 horas. Que Deus nos abençoe e que a graça do Senhor seja com cada um. Uma boa noite a todos e que Deus seja com vocês, em nome de Jesus. Amém.